Voltamos. Pessoal, como eu estava falando para vocês, as penas do antigo regime basicamente eram calcadas nas sanções corporais e estigmas. Então, dentro dessas sanções corporais, anotem o seguinte. A mutilação, o castigo corpóreo, o castigo corporal, mutilação, castigo corporal, por exemplo, chibatada, e a imposição de estigmas, entre parênteses, marcas, na pele do criminoso, eram penas frequentemente aplicadas pelo antigo regime. Mutilação, castigos corporais e imposição de estigmas eram penas frequentemente aplicadas pelo antigo regime. Ponto. Coloca assim, o crime passava a estar escrito na pele do indivíduo. O crime passava a estar escrito na pele do indivíduo. Muito bem. B. Castigo e espetáculo. Castigo e espetáculo. Pessoal, pelos exemplos que eu dei aqui, o que vocês podem concluir? O castigo era feito de uma forma privada, respeitando a intimidade do indivíduo, ou era feito de forma pública? Pública. Vocês concordam que interessava para o rei castigar os outros de forma pública? Ele mostrava o poder dele, né? Na medida em que você pega um sujeito, estrebucha o sujeito no meio da praça principal da cidade, você está passando uma mensagem para os outros. Você está passando a mensagem, não mexam comigo, não afrontem a minha lei. Olha o que acontece aqui. E aí era curioso, porque eles pegavam... Aliás, aconteceu isso com o Tiradentes, né? Aqui no Brasil, você corta a cabeça do sujeito e coloca na entrada da cidade, assim, a cabeça do sujeito. Ó, olha o que aconteceu aqui. Com quem me afrontou, com quem afrontou a soberania estatal. Então, o castigo nessa época, ele se confundia com o espetáculo. Eu quero que vocês anotem isso aí. Dentro de castigo e espetáculo, vocês vão escrever o seguinte. O poder penal, o poder punitivo era exercido de forma pública. O poder penal era exercido de forma pública e se realizava por meio de espetáculo. O poder punitivo era exercido de forma pública e se realizava por meio de um espetáculo. Ponto. Era, pois, um espetáculo de desequilíbrio e excesso. Era, pois, um espetáculo de desequilíbrio e excesso. Ponto. Não interessava ao rei. Era, pois, um espetáculo de desequilíbrio e excesso. Ponto. Não interessava ao rei aplicar a pena de forma proporcional. Não interessava ao rei aplicar a pena de forma proporcional. Vírgula, uma vez que a desproporcionalidade e a crueldade, demonstravam aos demais súditos a medida de seu poder. O que interessava era que fosse feio, que o cara estrebuchasse, que fizesse a coisa mais proporcional, mais cruel possível. Lembrem do Damien. Tá, essa é a ideia. C. Trabalhos forçados. Pessoal, a gente está falando aqui num começo de comercialização na Europa. Ainda não tinha industrialização, ainda não tinha aquela burguesia pungente que vai acontecer na Revolução Industrial, mas você já tem ali uma demanda por mão de obra um pouquinho maior do que você tinha antes. Pensem que você tem aqui nessa época, por exemplo, o Brasil sendo colonizado. Você tem a América sendo colonizada. O que eles pegavam aqui da América? Antes dos minerais, a primeira coisa que eles exploraram aqui no Brasil, vocês conseguem lembrar? Pau-brasil.
que eles faziam com o pau-brasil? Tinta. Quem que vocês acham que raspava o pau-brasil para fazer tinta? Os condenados. As tintas do pau-brasil, elas são um exemplo clássico de trabalhos forçados na época da Idade Média. Eles tiravam as tintas do pau-brasil e levavam para a Holanda. Eles tiravam as toras de pau-brasil e levavam para a Holanda. E aí os condenados por determinados crimes, eles eram obrigados a ficar raspando. É o que a gente chama de casas de raspagem. É o exemplo clássico de trabalhos forçados nessa época aqui do Estado absolutista. E aí eles ficavam raspando. Só que pau-brasil é madeira nobre, é duro. Os caras raspavam tanto, era um negócio tão forçoso que abria as costas do sujeito. Toda a musculatura das costas ia se abrindo com o tempo. Aí o cara acabava morrendo. Outro exemplo de trabalho forçado clássico é aquela pena de galera. Sabe que o sujeito fica remando no navio? Que a gente vê em filme? É um exemplo clássico de pena de trabalhos forçados dessa época. Tá? Então, se vocês quiserem anotar dentro de trabalhos forçados, escrevam assim. Ó. Com a evolução do comércio e do capitalismo, houve um grande contingente populacional que ficou sem atividade. Ponto. O modo de educar essa população e condicioná-la aos novos meios de trabalho, se dava através da violência punitiva, ou seja, se dava através da pena. Exemplos. Casas de raspagem. E pena de galera. Ficar remando na galera. Ficar remando no navio. É isso. Tá? É engraçado porque tem muitos criminosos que estudam. Engraçado não, é curioso. Que há muitos criminosos que estudam justamente essa relação entre a pena, entre como a pena privativa de liberdade ela ascendeu muito depois da industrialização, porque você precisava ter um meio de, digamos assim, educar aquela população que estava ociosa. Educar e condicionar aquela população a trabalhar na fábrica. Então tem uma relação muito íntima entre a fábrica e o cárcere. Isso a gente vai ver mais para frente. Tá? A tese ressocializadora, a teoria ressocializadora da pena, ela tem muito a ver com esse começo, com essa, não aqui, tá? Mas com a industrialização mais pungente lá na frente. Você tinha uma mão de obra que era extremamente rural, que não sabia manejar máquina, e você precisava colocar hierarquia e ordem naquilo ali. Então uma das formas de você condicionar aquela população, você prende aquela população atribuindo certos crimes, por exemplo, vadiagem, para aquela população ociosa, e você condiciona ela a se tornar um operário padrão. Sabe o Charlie Chaplin, naquele filme que ele fica apertando a engrenagem? É mais ou menos isso. Tá? Então vamos continuar. Curiosamente, o que eu falei, a pena que mais tem incidência atualmente é a que eu não falei ainda, né? Que é a prisão. Porque a prisão nessa época não era interessante para o soberano. Interessava muito mais ao soberano punir o sujeito em praça pública ou destinar ele ao serviço forçado do que tornar aquele sujeito ocioso em alguma masmorra. A prisão, a pena privativa de liberdade que a gente tem hoje como prioritária, nem sempre foi assim. Ela nem sempre foi a prioridade em termos de pena. Tá? Nessa época, por exemplo, era a última das opções. Qual que era o problema nessa época? Não existia muito critério para se prender. Nessa época, a prisão geralmente era uma pena cautelar, era a prisão cautelar. Você prendia o sujeito até que se aplicasse a pena. Então aí você prende ele e lá na frente se aplica, por exemplo, uma pena de gravar um estigma na testa dele. A prisão aqui se confundia com prisão cautelar. Qual que era o celeuma? Você não tinha duração razoável do processo, isso não existia na época. Você não tinha critério para prender. Todo mundo aqui já viu algum filme em que o mocinho entra numa masmorra, aí sempre tem na masmorra uns esqueletos pendurados, assim, sabe? Sempre tem um velhinho que sabe fugir da masmorra, não é assim? Filme medieval. Aí sempre que o mocinho consegue fugir, o velhinho morre depois. É sempre assim. Ah, eu tenho um plano mirabolante para sair. Porque naquela época você prendia idoso, junto com mulher, junto com criança, junto com homem. E não tinha muito critério para prender. Você podia prender o sujeito cautelarmente por
6 meses ou por 5 anos. Tá? Você não tinha os princípios que garantiam uma prisão razoável naquela época. Justamente por isso que eles foram formulados. Tá? Então, reclusão, se vocês quiserem anotar alguma coisa, escrevam assim dentro de reclusão. A pena privativa de liberdade, não era prioritária. Não era prioritária. Ponto. O grande problema é que ela era aplicada sem critério. Vírgula, prendendo-se homens, crianças, mulheres, deficientes físicos, prendendo-se homens, mulheres, crianças, deficientes físicos e idosos juntos. Ponto. Era algo aleatório. Além disso, não havia duração razoável da pena. Não havia um prazo razoável para a pena. Se você tentasse impetrar um habeas corpus por excesso de prazo, o rei ia dar risada na tua cara. Não existia isso, não existia essa construção na época. Você, enquanto delegado lá da Idade Média, você não precisava se preocupar, por exemplo, em isolar determinado sujeito em uma cela. Você podia prender mulher, homem, tudo junto lá. Não tinha problema. Vamos lá. Pessoal, vocês concordam que esse tipo de poder exacerbado do rei chega uma hora que ele começa a incomodar? E ele começa a incomodar exatamente aqueles que pediram a sua ascensão. Aquela burguesia que queria comercializar parou e pensou o seguinte: pô, eu não tenho a menor segurança, porque eu não sei se hoje eu estou comercializando uma coisa, daqui a pouco o rei resolve me matar porque eu estou comercializando isso aqui. Ou, sei lá, eu infringi uma lei sem saber, o rei vai me matar. Isso gera um temor, isso gera um medo na sociedade que não é saudável para essa sociedade florescer, comercializar e se tornar uma sociedade moderna. Surgiu assim, então, uma necessidade derivada, que é a necessidade de tentar conter esse poder punitivo estatal. Isso em direito constitucional a gente vê como o quê? São aqueles direitos fundamentais de primeira geração. Liberdade, igualdade. Tá? Essa tentativa de tentar conter esse poder punitivo estatal. Eu falei para vocês que toda mudança política que um determinado Estado sofre, toda mudança política ela tem que ter um teórico, não é? Coloca lá na lousa. 1.4, Iluminismo. 1.4, Iluminismo. E agora eu vou voltar para a lousa para mostrar para vocês qual é a diferença do Iluminismo para a teoria do Hobbes. Muito bem. O Hobbes, lá no Leviatã, foi o teórico que falou, olha, não dá, o homem sozinho vai se matar, a gente tem que passar todos os direitos para o soberano. Passando todos os direitos para o soberano, deu margem para esse direito penal totalitário que a gente viu agora. Penas corpóreas, estigmas, castigos e tudo mais. Aí surge uma nova corrente filosófica chamada Iluminismo. Iluminismo. Cujo um dos principais expoentes, não foi o único, mas o principal sujeito que se contrapõe ao Hobbes é um sujeito chamado John Locke. Tá? Sujeito chamado John Locke. De forma grosseira, o que John Locke vai falar? Ele fala o seguinte: Hobbes, eu concordo com você. No estado de natureza, o homem precisa de um certo regramento. Não porque ele é perigoso, o Locke não concordava com essa história de homem é o lobo do homem. Mas porque ele precisa de um certo regramento. Então, não dá para viver no estado de natureza. A gente tem que passar para o estado civil. Vamos, então, firmar o contrato social. Notem que ambos eram contratualistas. A diferença é que, para o Locke, quando há essa passagem do estado de natureza para o estado civil, o homem conserva certos direitos. Certos direitos ficam aqui com o homem. Ele não passa para o soberano. E isso tem uma diferença fundamental no modo como se faz a política. Se você tem certos direitos, vamos lá, direito à vida, direito à integridade física, direito à honra, direito à propriedade, pensem que aqui a gente é o começo do capitalismo. Qual que era o grande problema? Para o Hobbes, o rei podia simplesmente ir lá e usurpar a sua propriedade, ele podia confiscar todos os seus bens.
não é isso? Tinha direito sobre tudo, até sobre a sua vida. Vocês concordam que isso atrapalha o desenvolvimento do comércio? Você começa a desenvolver um comércio, vem o rei e cata seus bens, confisca seus bens, danou-se. O Locke vem e fala assim, existem certos direitos fundamentais, existem certos direitos que são invioláveis, irrenunciáveis, indisponíveis, que é o que hoje está no nosso artigo 5º da Constituição. Esses direitos, o homem não passa para o soberano tem que respeitar. Mesmo aqui no Estado Civil, o soberano ele é obrigado a respeitar esses direitos. Deu para entender a diferença? A partir dessa nova concepção de contrato social, surge uma nova concepção de direito penal. O direito penal não pode mais ser totalitário, ele tem que ser limitado. E aí surge a escola clássica da criminologia. Vamos entender isso. Mas antes, dentro de iluminismo, eu quero que vocês anotem o seguinte. Para Locke, para John Locke, na passagem do estado civil para o estado de natureza, para John Locke, na passagem do estado civil para o estado de natureza, o homem deve conservar certos direitos irrenunciáveis, indisponíveis. O homem conserva certos direitos irrenunciáveis e indisponíveis, vírgula, os quais devem ser respeitados pelo soberano. Os quais devem ser respeitados. Vamos lá, de novo. Na passagem do estado de natureza para o estado civil, o homem conserva certos direitos indisponíveis, irrenunciáveis, vírgula, os quais devem ser respeitados pelo soberano. Os quais devem ser respeitados pelo soberano. Exemplo: vida, integridade física, honra e propriedade. Ponto. Essa nova concepção filosófica e política, causará profundo impacto, ou causou profundo impacto no direito penal. Essa nova concepção filosófico-política causou profundo impacto no direito penal. Ponto. Agora a gente vai ver como que causou esse profundo impacto. Finalmente, eu vou conseguir definir para vocês o que foi a escola clássica da criminologia. Mas se eu precisasse definir de novo em uma frase, para vocês guardarem, eu escreveria o seguinte. Escrevam aí. Escola clássica é a incorporação da teoria iluminista, no direito penal. É a incorporação da teoria iluminista no direito penal. Olha só. Eu tinha subdividido na lousa em tópicos, mas nem precisa colocar porque eu não vou usar essa subdivisão. Quero que vocês prestem atenção em mim. O principal autor, e por que eu vou insistir para vocês nessas aulas em falar em autor e obra? Porque isso é cobrado em prova de delegado. E existem algumas provas de delegado que eles cobram assim: Marquês de Beccaria ou Cesare Bonezana, na sua obra X, falou tal coisa. Eles exigem que vocês decorem o nome e os autores. Vocês vão ver que é fácil, porque cada escola vai ter um. Então basta associar a escola ao autor que vocês vão lembrar. Então eu quero que vocês coloquem assim: principal autor da escola clássica. Pode deixar na lousa para eles verem. É um sujeito chamado Cesare Bonezana, também conhecido como Marquês de Beccaria. Principal autor da escola clássica, Cesare Bonezana, também conhecido o nome de Marquês de Beccaria. Você não está conseguindo enxergar aí atrás? É Cesare Bonezana. Bonnesana. Também conhecido como Marquês de Beccaria, com 2 Cs.
principal livro, a principal obra da escola clássica é uma obra chamada Dos Delitos e das Penas. Dei delite e delle pene. Dos delitos e das penas. Dos delitos e das penas. É a principal obra da escola clássica da criminologia. Vocês conseguiram anotar Cesare Bonenzano aí? Pegaram no fundo, pessoal? Tá. E a principal obra é Dos Delitos e das Penas. Pessoal, Dos Delitos e das Penas é um livro clássico de direito que geralmente a gente lê no comecinho da faculdade. Eu não li na faculdade porque ninguém me mandou ler, mas tem professor de direito penal que manda ler. Em síntese, o Dos Delitos e das Penas é o livro que fundamenta todas as garantias processuais penais que a gente tem hoje. Tudo que a gente tem hoje em termos de garantia processual penal, desde a irretroatividade da lei penal, culpabilidade, vedação com confisco, tudo mais, está no Delitos das Penas. É o que fundamenta o direito penal que a gente tem hoje. Mas deixa eu esmiuçar um pouquinho mais a teoria do Beccaria. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria que vocês guardassem é o seguinte, escreve uma frase assim. A escola clássica não se preocupa com a causa do crime. A escola clássica não se preocupa com a causa do crime. A escola clássica não se comporta com a causa do crime. Entre parênteses, não é etiológica. A escola clássica não se preocupa com a causa do crime. Entre parênteses, não é etiológica. Fecha parênteses. Pula uma linha e escreve assim. Não é empírica, ou não adota o método empírico. Não adota o método empírico. Por isso que a gente chama a escola clássica de pré-científica. Então, se eu colocar entre parênteses aí, pré-científica, porque ela não adota o método empírico. Eu vou explicar para vocês agora o que o Beccaria entendia como crime. Lembra que eu falei que cada escola da criminologia tem uma concepção de crime e de criminoso? O Beccaria falava o seguinte. O criminoso é um ser dotado de livre-arbítrio, ele entende o que ele faz, ele é um ser racional. Pense no iluminismo. Iluminismo é aquela coisa assim, nossa, a era da razão, o ser humano tem livre-arbítrio, todos somos racionais. Vamos se focar no homem. Então ele fala o seguinte, o ser humano tem livre-arbítrio, ele entende o que ele faz. O crime nada mais é do que a violação do contrato social. Aquele pacto que todos fazem para viver em sociedade, quando o sujeito comete um crime, ele está violando o contrato social. Então me interessa, enquanto Estado, punir aquele indivíduo para que ele não rompa mais o contrato social, para que ele não viole mais o contrato social. Só que aí vem o grande pulo do gato do Beccaria. Ele fala o seguinte, olha, tendo em vista que o ser humano é um ser racional, eu preciso punir ele na medida da culpabilidade. Se eu punir mais do que ele merece, se a pena, por exemplo, for um castigo cruel e desproporcional, essa pena não vai atingir a finalidade, porque o sujeito vai sofrer tanto que ele vai falar assim, dane-se, nada mais me importa, vou romper mesmo o contrato social. Da mesma forma, se eu lhe pune menos, você perde a eficácia da pena. Então, a pena tem que ser na exata medida do que o sujeito fez. Esse raciocínio de a pena tem que ser na exata medida do que o sujeito fez, dá margem para que o Beccaria desenvolva toda uma série de limitações ao poder estatal. Desde o princípio da proporcionalidade da pena, individualização da pena, e mecanismos para que essa pena não seja muito dura. Então, retroatividade da lei penal, vedação ao confisco, todas as garantias processuais penais surgiram nessa época. Porque era a tentativa da escola clássica de conter o poder estatal. Por isso que eu falei para vocês, a escola clássica ela não é etiológica, ela não quer saber a causa do crime. Ela está muito mais preocupada em tentar conter o poder punitivo. Então escreva o seguinte aí, ó. Para Beccaria, o crime é uma escolha racional. Para Beccaria, o crime é uma escolha racional
cometida por indivíduo. O crime é uma escolha racional cometida por indivíduo dotado de livre-arbítrio. O crime é uma escolha racional cometida por indivíduo dotado de livre-arbítrio. Ponto. O crime é a violação do contrato social. O crime é a violação do contrato social. Vocês vão pular uma linha e vão escrever o seguinte, ó. Para a becaria, a pena não pode representar mera vingança. Ela não pode simplesmente ser um ato de castigo pelo castigo. A pena não pode ser mera vingança. Mas deve ter como função, a pena não pode ser mera vingança, mas deve ter como função prevenir a reiteração daquele ato. A pena não pode ser mera vingança, mas deve ter como função prevenir a reiteração daquele ato. Ponto. Estou terminando. Nesse sentido, para que seja eficaz, a pena deve se dar na medida da culpabilidade. Para que seja eficaz, a pena deve se dar na medida da culpabilidade. Vírgula. O que dá ensejo a uma série de limitações. O que dá ensejo a uma série de limitações ao poder de punir. O que dá ensejo a uma série de limitações ao poder de punir. Ponto. A escola clássica é assim responsável. A escola clássica é assim responsável pela elaboração. A escola clássica é assim responsável pela elaboração das principais garantias processuais penais. A escola clássica é assim responsável pela elaboração das principais garantias processuais penais. Vamos dar exemplos. Legalidade, proporcionalidade da pena, vedação ao confisco, etc. Pessoal, a escola clássica é etiológica? Muito bem. Ela é científica? Não. Ela é científica ou não? Não é. Ela é pré-científica, tá? Vocês vão ver que eu sou meio chato com essa coisa de reiterar, porque eu estudo assim. Pelo menos pra mim deu certo no concurso. O pessoal geralmente pergunta como é que eu estudava. Eu tô dando um descanso na mão de vocês porque a gente acabou a escola clássica, tá? Daqui a pouco a gente volta com positivismo. Eu tinha... e aqui é mais um bate-papo que eu faço também todo curso que eu inicio. Eu tinha como método de estudo o seguinte. Eu estudava, seja por alguma fonte... Não importa muito a fonte, se for por caderno, aula, livro, sinopse, resumo, caderno do vizinho, alguma coisa assim, eu estudava. Conjugava com a lei e tudo mais. E eu passava aquilo que eu aprendi para um caderno, que eram as minhas anotações com as minhas palavras. Às vezes até me xingavam no caderno, sabe? Você é idiota, você tem que entender isso aqui, não sei o quê. Antes de avançar na matéria, eu relia aquele caderno. Eu relia o que eu estudei. E eu ficava reiterando aquilo.
E às vezes eu ficava me perguntando, por isso que às vezes eu fico perguntando pra vocês, pra começar a gravar na cabeça de vocês. Sabe como o rei gravava na testa do súdito o negócio do crime? Então, eu gravo na cabeça de vocês a mesma coisa. Só que eu não posso fazer com ferro quente, sabe? Mas era mais ou menos isso. Essa reiteração às vezes ajuda a entender. E esses conceitos, etiologia, empirismo, são coisas que eu vou usar nas próximas aulas. E se não tiver na ponta da língua o que é etiologia, a diferença entre uma escola etiológica e outra não, a aula vai meio pelo ralo. Até porque vocês vão ver na prova que eles diferenciam o que é uma escola etiológica do que é uma escola interacionista. Tem essa divisão nas provas também. Tá? Bom, pessoal, olha ali na lousa. Ó. Principal autor... Coloca na lousa para eles, por favor. Principal autor da escola clássica. Cesare Bonessana, obra Dos Delitos e das Penas. Palavras-chave da escola clássica. Garantias penais, iluminismo, livre-arbítrio, racionalidade e castigo como utilidade. O castigo tem que ter como utilidade a prevenção da violação ao contrato social. Ficou claro? Podemos avançar um pouquinho? Então tá bom. Vamos começar nesse finalzinho da aula o positivismo criminológico. Temos aí mais uns 20 minutos e a gente vai estudar o positivismo criminológico. Isso aqui, para a prova de delegado, é um fetiche absurdo. Cai a rodo positivismo criminológico em prova de delegado. E é em prova de delegado aqui do Estado de São Paulo que cai, por exemplo, nome de autor do positivismo criminológico. Tem uma questão, eu não sei se eu tenho aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu não tenho. Não tem. Caiu uma questão numa prova de delegado civil aqui há um tempo. A questão é a seguinte: quais são os autores do positivismo criminológico? Aí eles davam o nome de um monte de italiano, parecia tipo Tartarugas Ninjas, assim, sabe? Leonardo, Michelangelo e tal. E no meio os autores do positivismo. Era essa a questão. Se você não soubesse o nome dos 3 principais autores, você rodava na questão. Tá? Então vamos entender então o que foi o positivismo criminológico. Ó, pessoal, eu começo a aula. A criminologia é bom porque dá para ilustrar o slide. É a única aula que a gente dá em curso jurídico que dá para colocar umas figuras. Vocês estão vendo essa figura que está na lousa aí? Dá para enxergar aí de trás? Mais ou menos? São 2 cabeças. Tá? São 2 cabeças cheias de medidas. Tem algumas medidas anotadas. A cabeça de cima é a cabeça do Napoleão Bonaparte. E a cabeça de baixo é do Giuseppe Garibaldi. Quem fez esses desenhos foi um sujeito chamado Cesare Lombroso, que era um médico, ele era médico, jurista, militar, ele era tudo lá na Itália na época. E o Lombroso acreditava que se ele medisse a cabeça das pessoas, se ele, por exemplo, medisse a distância entre o nariz e os olhos, a distância entre a testa e a boca, alguma coisa assim, ele acreditava que ele conseguia determinar o comportamento da pessoa. Ele acreditava que, por exemplo, o homem virtuoso, o homem bom, por exemplo, na cabeça dele, o Napoleão e o Giuseppe Garibaldi, tinham certas características físicas comuns. Da mesma forma que o homem criminoso ou o homem delinquente também possuiria certas características físicas comuns. Basicamente, o positivismo criminológico é isso. É você tentar adivinhar, através das características físicas do sujeito, se ele vai ser determinado ao comportamento criminoso. Por isso que a gente fala que o positivismo criminológico é um determinismo biológico. Você determina, através da biologia do sujeito, através das características físicas dele, se ele vai ser um sujeito criminoso ou não. E a causa do crime, e eu já vou explicar isso daqui a pouco para vocês, é uma espécie de doença. É uma doença que enseja características físicas muito peculiares. Tá? É uma doença que... O Lombroso falava o seguinte. Aqui vocês não precisam anotar, que depois eu vou organizar isso no caderno. O Lombroso falava o seguinte: olha, o ser criminoso é como se fosse um Neandertal morando na sociedade atual. Ele é um ser doente que sofre uma espécie de regressão evolutiva. Só que é possível você verificar através das características físicas dele que ele tem essa doença. Aí ele descreve, na loucura dele, ele descreve que ele tinha canino pontudo, o crânio pesava um certo peso, a orelha era pontuda, a testa larga, a sobrancelha era esquiva, assim, a sobrancelha arqueada, tipo a minha, sabe? Esse tipo de coisa. Então, o Lombroso ele acreditava que através dessas características você conseguia identificar o criminoso. Aí eu pergunto para vocês, ele é um criminoso nato, esse sujeito ele nasceu fadado ao cometimento de crime. Ele é doente. Adianta aplicar uma pena para ele? Se ele é um doente? Se ele nasceu fadado a isso? O que você faz com ele? Ou mata,
que é a medida mais extrema, ou prisão perpétua, ou uma outra coisa, medida de segurança. Ou você tenta curar esse sujeito. Na verdade, você vai tentar curar internando ele no manicômio de forma perpétua. Tá? A medida de segurança, se eu fosse examinador da prova, eu faria essa relação, porque a medida de segurança ela tem uma origem positivista muito grande, que é justamente essa concepção do crime como doença. A medida de segurança, você considerar um sujeito inimputável, que não entende o que ele fez, porque ele está predeterminado, na loucura dele está predeterminado a cometer aquele crime, a origem da medida de segurança é o positivismo criminológico. Tá? Bom, eu soltei um monte de informação, vamos organizar isso na cabeça de vocês. Vamos lá, positivismo criminológico. Como sempre, eu faço uma introduçãozinha histórica para vocês entenderem o porquê que aquela escola criminológica surgiu naquela época. Então, o antecedente histórico do positivismo é o imperialismo. Coloca aí, 2.1, imperialismo. Imperialismo. E vocês já vão entender o porquê. Pessoal, depois que a Europa se industrializou, ela começou a buscar o mercado consumidor e aquela matéria-prima na África, Ásia. Lembra aquela história? Que as potências europeias começaram a colonizar a Ásia e a África, começaram a extrair borracha, petróleo, minerais e tudo mais dos continentes africano e asiático, principalmente. Foi a primeira vez na história que os cientistas da época se depararam de uma forma tão massificada com uma população que até então era distante. Pensa, um sujeito lá na Inglaterra se deparando com um cara da África pós-Saara ali, da África bem meridional. E como eu falei para vocês, e eu reitero isso, toda política tem uma base teórica. E como que você vai teorizar que o europeu está roubando matéria-prima e está colonizando e está subjugando, está escravizando um povo lá da África ou lá da Ásia? Esse contexto de imperialismo vai dar margem para uma série de teorias racistas que falavam que o povo europeu era superior aos demais povos. Tá? É nesse contexto de racismo e de diferenciação entre povos que surge o positivismo criminológico. Por isso que Lombroso, toda vez que você falar assim, esse sujeito é lombrosiano, dentro dessa expressão lombrosiano está arraigado muito preconceito, está arraigado muito racismo. Tá? Muito diferenciação entre classes. E que justamente nasceu nesse contexto entre europeus e africanos de colonização, de subjugar o outro. Tá? Então, dentro do imperialismo, eu queria que vocês anotassem o seguinte. Ó. A colonização da África e Ásia. Colonização da África e Ásia pelas potências europeias. Colonização da África e Ásia pelas potências europeias. Deu margem ao nascimento. De diversas teorias, entre parênteses, racistas, de diversas teorias racistas, que tentavam justificar a soberania biológica, de um homem sobre o outro. Entre aspas, o europeu é superior ao africano e asiático. Ou o colonizador é superior ao colonizado. O colonizador é superior ao colonizado. Como eu disse para vocês, é por isso que o positivismo ele tem um caráter pejorativo até hoje. Se você falar, você é positivista, você é lombrosiano, a pessoa está praticamente falando assim, você é racista. Tá? Ela é bem pejorativa essa expressão. Vamos entender os antecedentes científicos que levaram Lombroso a desenvolver essa teoria absolutamente descabida, mas que fez um sucesso absurdo e faz um sucesso absurdo até hoje no Brasil. Coloca aí, 2.2, antecedentes científicos. Antecedentes científicos. Alguém assistiu aquele filme, Leonardo DiCaprio, chama Django Livre, que é a história de um escravo? Vocês assistiram esse filme? Bom, tem uma cena lá que o Leonardo DiCaprio está sentado na mesa e ele está conversando com o escravo, com o Django.
E aí ele quer demonstrar como ele é poderoso pro Django. Ele pega um crânio. Vocês lembram dessa cena? Ele pega um crânio, que ele fala assim, esse crânio aqui é de um escravo que me criou. É um escravo muito querido, ele me criou. Aí ele coloca o crânio na mesa, assim. Aí ele saca o martelo e quebra o crânio. Pá! Aí ele abre o crânio e fala assim, olha, tá vendo essa marca aqui? Essa marca aqui só os negros têm dentro do crânio, os brancos não têm. É por isso que o branco é superior ao negro. Ele tenta desenvolver uma teoria louca, é absolutamente descabida, da superioridade racial. Por que eu cito esse exemplo desse filme? Porque, gente, isso na época, hoje em dia, é uma teoria que assim, afronta qualquer bom senso, qualquer racionalidade, qualquer dignidade humana. Mas na época, isso fez um sucesso absurdo, sobretudo nas universidades europeias. Na época, existia uma série de ciências que tentavam identificar o comportamento humano através da biologia. Então, a primeira delas que eu queria que vocês notassem é o seguinte, a fisionomia. Fisionomia. É o estudo da aparência externa do indivíduo. É o estudo da aparência externa do indivíduo. Aí vem um sujeito chamado Lavater. Deixa eu apagar aqui. Eu vou soletrar para vocês que fica mais fácil que eu colocar na lousa. Lavater. Lavater. Sujeito chamado Lavater. Que propõe um retrato do, entre aspas, homem. Lavater propõe um retrato do, entre aspas, homem da maldade natural. Homem da maldade natural, fecha aspas. Eles achavam que estudando a aparência do indivíduo, eles conseguiam identificar o comportamento. Então Lavater vai lá e ele faz um desenho do homem da maldade natural, que seria o cara que reúne todas as características físicas de um homem maldoso. Eu estou explicando isso para vocês verem que o Lombroso ele não foi isolado. O Lombroso ele teve todo um contexto que impulsionou a criação do positivismo criminológico. Tá? Segundo exemplo aí, frenologia. Frenologia é o estudo do cérebro humano. Estudo do cérebro humano. Estudo do cérebro humano que atribui o comportamento criminoso. Estudo do cérebro humano que atribui o comportamento criminoso a malformações cerebrais. Atribui o comportamento criminoso a malformações cerebrais. Outra. Antropologia. É o estudo do crânio dos assassinos. Hoje em dia a antropologia tem é um conceito completamente diferente. A antropologia hoje em dia é um ramo das ciências sociais. Na época não, a antropologia era o estudo do crânio dos assassinos. É a história do Django Livre, que você através do crânio você consegue avaliar o comportamento daquele sujeito. E por fim, talvez a coisa que tenha mais sido determinante para o positivismo criminológico, eu queria que vocês escrevessem assim, teoria da evolução natural de Darwin. É o antecedente científico mais importante. Teoria da evolução natural de Darwin. Ou evolução das espécies de Darwin. Teoria da evolução das espécies de Darwin. Pessoal, olha aqui na luz um minutinho. Só pra gente finalizar nossa aula. Tô perdendo minha voz já. Ó. Pro Darwin. Lembra a teoria da evolução das espécies que a gente estuda em biologia? Você tem um ser primitivo, aí ele vai evoluindo, até que chega no homem que é hoje. Não é assim? Começa lá no Neandertal e chega até o Homo erectus, que é o nosso homem atual. Passa pelo Homo sapiens e tudo mais. Muito bem. Eu quero que vocês guardem essa teoria aqui, porque daqui a pouco a gente vai usar ela para explicar o que o Lombroso acha. Tá? Porque o Lombroso ele se baseia muito na teoria, ele distorce a teoria do Darwin. Ele pega a teoria do Darwin e lê ela de uma forma extremamente torta para desenvolver o positivismo criminológico. Tá? Então guardem aí que a evolução das espécies foi um fator determinante.
Vamos começar então a estudar Lombroso. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Acho que dá tempo de pelo menos definir o que o Lombroso falava. Tem mais uns 5 minutinhos? Quanto tempo tem? Ó, vamos lá então. Lombroso. Beleza. A gente vai entrar em 2.3, principais teóricos, e o primeiro é o Lombroso. Pessoal, antes de digitar, eu vou explicar para vocês o que o Lombroso achava. Ó, olha aqui para mim um pouquinho. Coloca na lousa para eles verem. Ó, o Lombroso vai pegar a teoria do Darwin e vai falar o seguinte. De fato, o homem evoluiu. Acontece que certos homens, embora vivam na era deste homem aqui mais evoluído, eles sofrem uma doença chamada regressão atávica. Esse sujeito ele nasce na sociedade contemporânea, mas com características do homem primitivo. Essa é a teoria do Lombroso. Essa doença se chama regressão atávica. Ou atavismo. É a doença que faz o sujeito apresentar características biológicas do homem primitivo, do homem que não evoluiu. É um homem que nasceu na sociedade contemporânea, mas que tem características do homem primitivo. Esse sujeito que sofre regressão atávica, ele falava que a regressão atávica era hereditária, ou seja, passava de pai para filho. Ele é incapaz de entender o que ele faz. E ele é um ser extremamente violento e que não respeita a vida e nem a propriedade alheia. Tá? Esse sujeito que sofre a regressão atávica, ele vai apresentar características físicas muito peculiares. E aí eu vou ler para vocês, só para vocês darem um pouco de risada. Desenvolvimento dos arcos supraciliares, assimetrias cranianas, fusão dos ossos atlas e occipitais, grande desenvolvimento das maçãs do rosto, orelhas em formas de asa, uso frequente de tatuagem, insensibilidade à dor, não me perguntem como que ele media isso, uso frequente de gírias, etc. Ele falava que esse sujeito se chamava, ele deu um nome para esse sujeito, ele chama esse sujeito de, alguém sabe? Criminoso nato. Em suma, o criminoso nato para o Lombroso é o sujeito que sofre de regressão atávica, não consegue conter os instintos, se mostra de forma extremamente violenta e irracional, tá? E apresenta características físicas peculiares e identificáveis. Esse é o criminoso nato. O criminoso nato está fadado ao comportamento criminal. Daí dizer que Lombroso é determinista, porque ele está determinando o comportamento do sujeito por conta das características biológicas dele. Deu para entender a ideia geral do Lombroso? Então a gente vai começar a anotar só para finalizar a aula. Aí na próxima aula a gente vê os outros dois. Escrevam o seguinte. Vamos organizar as ideias aí. Para Lombroso, o criminoso nato sofre de uma enfermidade. O criminoso nato sofre de uma doença. Chamada regressão atávica. Para Lombroso, o criminoso nato sofre de uma doença chamada regressão atávica. Vírgula. Reproduzindo os instintos ferozes da humanidade primitiva. Ponto. Esse criminoso apresenta características físicas peculiares. Esse sujeito apresenta características físicas peculiares, vírgula, através das quais seria possível, presumir o seu comportamento criminoso.
através das quais seria possível presumir o seu comportamento criminoso. Entre parênteses, determinismo biológico. Determinismo biológico. Só para a gente finalizar a aula, vocês vão pular uma linha e vão escrever assim. Qual que é a obra principal do Lombroso? Obra principal, O Homem Delinquente. Obra principal do Lombroso, O Homem Delinquente. E no fundo é a obra principal do positivismo criminológico, tá? Essa escola criminológica, a obra principal é O Homem Delinquente. Vocês conseguem perceber como essa teoria de você diferenciar o que é um ser primitivo e um ser evoluído casa exatamente com esse contexto de racismo e diferenciação de raças que eu falei para vocês? Não é coerente com aquela época? Pois é. Acontece que aquilo não ficou só naquela época. A teoria lombrosiana ela chegou e repercutiu até hoje. A gente tem até hoje os neolombrosianos que tentam, por exemplo, identificar através de impulsos cerebrais, é uma coisa moderna, atual, o comportamento criminoso. E é muito curioso, porque tem um artigo, eu li o artigo no jornal um dia, que era um neurocientista que falava, olha, eu estava tentando estudar, eu achava que eu estava certo, até que eu resolvi medir meu próprio cérebro. E aí quando eu medi meu próprio cérebro, eu vi que eu era um psicopata, porque eu tinha os mesmos impulsos cerebrais de um psicopata. Aí ele falou, minha mulher falava que eu era um psicopata mesmo, eu não acreditava. Mas aí ele falou, bom, de fato, só pela característica física não dá para apurar se o sujeito vai ser criminoso ou não. Tem outros fatores que determinam. Enfim, a gente vai ver isso na próxima aula. Eu agradeço a atenção de vocês. Próxima aula a gente continua com as escolas criminológicas. Terminaremos positivismo e começaremos sociologia criminal. Obrigado, pessoal. Valeu. Até mais.